noite a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês para finalizar o nosso mês da advocacia com um tema que é tão relevante para o nosso país hoje. Nós vamos hoje falar sobre direitos humanos, avanços e retrocessos no Brasil, e eu estou aqui com os nossos convidados, doutora Cíntia Maia, doutor Breno Cavalcante, para falar sobre questões absolutamente fundamentais para a nossa sociedade, como o racismo, como as relações de trabalho, os direitos humanos das trabalhadoras, dos trabalhadores. Então, acho que hoje vai ser uma noite muito interessante para todos e para todas nós. Então, já vou começar passando a palavra para a doutora Cíntia Maia. É um prazer ter você aqui com a gente. Doutora Cíntia é advogada criminalista, é mestranda em Sociologia pela Universidade Federal de Alagoas, é especialista em ciências penais, membro do Instituto do Negro de Alagoas, é vice-presidente da Comissão Permanente da Promoção de Igualdade Racial da OAB de Alagoas, é professora, pesquisadora e é uma das fundadoras do primeiro escritório de advocacia negra do estado de Alagoas. Doutora Cíntia, é um prazer imenso ter você aqui com a gente hoje. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite, doutor Breno também. Vocês me escutam bem, né? Só para tudo certo, né? Bom, meu nome é Cíntia Maia, né? Como foi dito. Eu quero, antes de tudo, agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz com o convite de estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto tão importante no mês da advocacia. Então, acredito que nós, enquanto estudantes de direito ou enquanto advogados e advogadas, precisamos começar, né, e iniciar sabendo o papel dos direitos humanos na nossa profissão e o que nós, enquanto profissionais, temos que fazer em prol, né, dessa área tão importante. E aí eu queria começar citando 3 casos para vocês, creio que vocês vão lembrar dos 3. O primeiro caso aconteceu em 14 de março de 2018, que foi o assassinato da então vereadora Marielle Franco. Então, por que eu comecei já com esse caso para a gente relembrar? Para a gente relembrar como que aconteceu esse assassinato. Marielle, né, era vereadora, voltava de um evento com outras mulheres negras, defensora dos direitos humanos. No momento do crime, ela estava em um carro, estava acompanhada da sua assessora e do seu motorista, e ela foi atingida por diversos disparos e morreu no local, assim como o motorista. Um outro caso aconteceu um pouco depois, foi em 7 de abril de 2019. Evaldo Rosa dos Santos, ele e a família, entre eles uma criança, estavam dentro de um carro doméstico, um carro a passeio, e foram atingidos com pelo menos 257 disparos de fuzil pelos militares durante a abordagem do veículo. A polícia, quando perguntado, né, falou que foi uma injusta agressão, a gente confundiu o carro da família com um carro de alguém, sabe, de bandido, que costuma sempre usar a palavra bandido, né? E aí a polícia argumentou isso, mas foram 257 disparos de fuzil pelos militares durante essa abordagem. E o último caso que eu queria trazer para vocês é o da menina Ágata. Foi em 21 de setembro de 2019. A menina Ágata, de 8 anos de idade, foi morta também em uma operação policial no Complexo das Favelas do Alemão, no Rio de Janeiro. Ela retornava para casa com a sua mãe, e ambas estavam no interior de uma Kombi, né? E aí ela foi morta por consequência de um projétil que veio de uma arma de um policial. Os policiais argumentaram que, primeiro, que não tinha sido da arma de nenhum policial, e depois, quando saiu o inquérito, argumentaram que foi sem querer, que eles queriam atingir uma moto que passava com pessoas também ditas como bandido. São 3 casos. Os 3 casos envolvem polícia, envolvem segurança pública, envolvem violência policial e envolvem o principal fator da minha fala hoje. As 3 pessoas mortas foram pessoas negras. Então, é a primeira ponte que a gente tem que fazer aqui, as mortes desses corpos que morreram nesses episódios e eram corpos de pessoas negras.
E aí, para entender como que esse tema todo, né, tem a ver com direitos humanos, com necropolítica, o que que é necropolítica, o que essas mortes significam, a gente tem que entender um pouquinho da história do povo negro no Brasil. E falar da história do povo negro no Brasil não é nem um pouco fácil. Acho que, não sei vocês, estudantes de direito, mas eu, quando fui ensinada na escola sobre a história do povo negro, para mim era uma história toda bonitinha, né? Foram escravizados, mas veio a princesa Isabel de Portugal, e aí, né, tudo ficou bem, salvou todo mundo, tá tudo certo. Só que a história não é essa, a história não é assim, e a história precisa ser contada da maneira correta. Então, a história precisa ser recontada. Porque a trajetória das pessoas negras aqui em solo brasileiro, ela foi, desde o início, forçada. Foi, desde o início, por violência física, por violência psicológica, por submissão, por desvalorização do ser enquanto ser humano. Tudo isso mascarado, né, posteriormente, pelo que a gente entende do mito da democracia racial, né, que Gilberto Freire, inclusive, difundiu muito na época. Então, a escravidão, ela moldou o Brasil enquanto sociedade. Então, foi mais do que um sistema econômico. A escravidão foi responsável por formar condutas, por arquitetar espaços urbanos, inclusive. Então, espaços responsáveis por excluir, por definir as desigualdades sociais. Então, as questões raciais no Brasil, elas não se constituíram em um único movimento, né? Nem é um movimento transitório. Acompanha a sociedade brasileira desde a sua formação. Então, o preconceito racial contra a população afrodescendente não deve jamais ser visto como episódio isolado. Essas mortes que eu comecei citando não fazem parte de episódios isolados. Então, são mortes que acontecem como um verdadeiro atentado contra a dignidade desse povo que sofre há mais de 500 anos em solo brasileiro. E aí, se a gente pensar, foram quase 500 anos de escravidão para menos de 200 anos livres. Então, a população negra ficou escravizada quase 500 anos e só possui 150 anos, no máximo, acredito, em liberdade. E a abolição não significa a liberdade verdadeiramente. Então, a abolição, a gente sempre lê e sempre fala que ela foi pensada em prol dos interesses das classes hegemônicas da época, porque, uma vez libertos, as pessoas negras não foram sequer realocadas a seu país de origem, por exemplo. As pessoas negras não tiveram para si destinadas políticas públicas de inserção social, de regresso ao país de origem. Pelo contrário, a Lei Áurea, né, a lei que liberta a população negra, possuía 2 artigos, apenas 2 artigos. Um dizia, a partir de agora, acaba-se a escravatura no Brasil. Mas ela não deu conta de explicar o que essas pessoas vão fazer agora. Para onde essas pessoas, uma vez escravizadas, agora livres, para onde elas vão? Então, as demandas dessas pessoas não foram acompanhadas de uma proposta estatal. O Estado não chegou junto, não teve nenhuma assistência do Estado. Então, não teve nenhuma política pública de reinserção na sociedade. Então, eram pessoas escravizadas que não tinham, não sabiam ler, não sabiam escrever, em sua maioria, que não tinham condições de moradia, iam morar onde, iam para onde, pessoas que do nada se viram livres, né, se viram não obrigadas ao trabalho forçado, mas tá, e a partir de agora, o que acontece? E aí, quando a gente fala que não teve nenhuma política pública estatal de reinserção, de realocação, é porque teve o contrário, na verdade. Tiveram várias estratégias de controle e de extermínio voltadas para essa população. Então, começou-se a implementar no período já pós-abolicionista. A gente pode citar, inclusive, Flauzina, eu indico para vocês lerem, para poder entender um pouco mais sobre o assunto. E ela fala que, nesse momento pós-abolicionista, que se começa o projeto genocida contra a população negra, porque a gente teve várias estratégias e formas de manter esses corpos escravizados. E a gente teve, por exemplo, a higienização das cidades, que foi um esforço da elite hegemônica branca da época, de higienizar a cidade, de não ter nas ruas, de não ter nas principais avenidas pessoas negras. Então, daí começa o processo de favelização, por exemplo. Então, eram pessoas negras que foram obrigadas a estar em cortiços, o que a gente chama hoje de favela. Então, esse processo
fez com que pessoas negras não ocupassem as principais ruas, não estivessem nos principais locais das cidades. A gente teve o branqueamento da população. Alguns imigrantes europeus vieram para cá, inclusive mulheres brancas vieram para cá para se relacionar com homens negros ex-escravizados, para que os filhos dessas relações embranquecessem a população, viessem mais brancos do que pessoas negras. E a gente teve a criminalização de algumas condutas, como, por exemplo, a capoeira. A capoeira, por muito tempo, foi criminalizada. Então, o Código Penal tinha um capítulo que se chamava, se eu não me engano, dos vadios e capoeiras, e esse capítulo existia exclusivamente para criminalizar condutas relacionadas aos ex-escravos, às pessoas escravizadas. Então, era um capítulo do Código Penal destinado exclusivamente para uma estratégia de exclusão e de marginalização dessas pessoas. Então, a função do Estado não foi uma função de política pública que realocasse ou que sistematicamente conseguisse que aquelas pessoas fossem inseridas na sociedade, pelo contrário, né, como vocês viram. E aí, a gente tem alguns autores intelectuais, principalmente negros, que falam um pouquinho sobre essa atitude do Estado. O que significa o Estado ter essa atitude? Qual é a estratégia que o Estado teve? O que significa para nós, enquanto sociedade, o Estado escolher isso? A gente aprende na faculdade, nos livros de história, que o Estado ele é soberano, que um dos princípios do Estado é a sua soberania, que é quando o Estado ele contém, né, ele tem esse poder sobre si de decisão. E o racismo ele acaba sendo uma forma do Estado exercer a sua soberania. Então, a soberania, nesse caso, tem um autor intelectual negro que se chama Inembe, ele vai falar sobre isso, e a soberania, nesse caso, é justamente a capacidade de decidir o que importa, o que não importa, quem não importa, quem é descartável e quem não é descartável. E foi isso que o Estado fez. Então, quando o Estado escolheu ter um capítulo do Código Penal só para criminalizar condutas de pessoas ex-escravizadas, é porque o Estado estava ali escolhendo o que importava e o que não importava. Quem era descartável e quem não era descartável. E aí, desde a estruturação do país, o nosso sistema penal serviu como ferramenta que tornou possível esse genocídio do povo negro. Como foi falado no começo, eu sou advogada criminalista. E aí, no dia a dia, para mim, isso é muito visível, é muito claro o quanto o Estado funciona como uma ferramenta de soberania, né? Enquanto o sistema penal funciona como uma ferramenta para coordenar corpos, para poder estruturar esses corpos nos espaços que o Estado, que o sistema penal acha melhor. E tudo isso do período pós-abolicionista. Além da higienização, do embranqueamento e tudo mais, tivemos o que a gente chama de racismo intelectual. Então, alguns cientistas da época, por exemplo, a gente pode citar Nina Rodrigues, pode citar outros autores intelectuais da época, que criaram teorias de que a criminalidade estava mais propensa em pessoas negras. E como que eles chegaram a essas conclusões? Basicamente por atributos biológicos e físicos. Então, por exemplo, uma pessoa que tivesse uma boca maior, um crânio achatado, a mandíbula maior, que normalmente eles diziam que essas pessoas eram pessoas negras, essas pessoas eram mais propensas a cometerem crimes. Então, essas pessoas estavam mais propensas a serem pessoas criminosas. E essa teoria pseudocientista, né, pseudocientífica mais racista, ela durou por muito tempo. E é baseado nessa teoria que os mesmos estereótipos se reproduzem hoje. Então, a cada abordagem policial em que as polícias adotam uma lógica de repressão antecipada, de presumir que aquela pessoa é suspeita, o Estado está ali exercendo seu poder soberano de manutenção da ordem. Então, é baseado nesses tipos de teorias. Ainda existem esses resquícios e esses estereótipos que se reproduzem até hoje. Então, a lógica do sistema penal, a sua função, a gente pode entender, pode concluir que é de classificar quem é mais suspeito, quem não é mais suspeito. E os dados, os índices que nós temos hoje, que eu vou falar para vocês ainda nesse meu tempo, dizem claramente quem que é o corpo suspeito, quem que obedece esse estigma, e é, em sua maioria, o jovem negro, homem, e com sinais indicativos de que pertence à periferia.
Então, normalmente é esse estereótipo que tá claro para a polícia e para o sistema de segurança pública no geral. E aí, as funções do Estado ligadas à polícia e à justiça, elas são priorizadas e elas acabam ganhando muito arcabouço na mídia. A gente sabe muito bem como a mídia ela pode atuar nesses casos. Então, é um discurso fundado no medo, de ampliação da insegurança. Já vi vários juízes, por exemplo, manter uma prisão ou manter um flagrante, converter um flagrante em preventiva, dizendo que é para a segurança pública. O que é segurança pública? Né? Quem define? E é um juiz que vai definir. E aquele corpo é um corpo de um menino negro. É um jovem negro que é usuário de droga e foi preso como traficante. Daqui para a gente prove isso, já é mais difícil. E aí, um outro quesito muito importante é que essas práticas estatais que passam a tomar o controle da vida como domínio desses corpos e dessas mentes, a gente pode chamar de biopoder. São conceitos um pouco complicados, mas é imprescindível a gente entender o que é a necropolítica, o que isso tem a ver com direitos humanos. Então, quando o Estado, para manter a sua soberania, ele desenvolve práticas estatais que passam a tomar controle da vida, de corpos e de mentes, o Estado exerce seu biopoder. Então, isso significa que o Estado ele exerce o seu biopoder para ditar os comportamentos nos espaços da vida que mantém a existência daqueles grupos ou não. Então, por exemplo, por meio do racismo, o poder estatal consegue realizar um verdadeiro corte social, separando quem pode viver e quem pode morrer, quem vai ser preso, quem não vai ser preso. Então, essa análise de qual é o corpo mais suspeito, quem faz é o Estado. E quando eu falo de políticas de morte, políticas de definir quem vive e quem morre, não tem a ver só com a polícia. Tem a ver com o poder judiciário, tem a ver com o legislativo, tem a ver com agentes policiais como um todo. E uma das principais formas do Estado exercer esse controle é sim pela polícia. E um dos quesitos mais que a gente escuta muito, por exemplo, é na chamada guerra ao tráfico. A guerra ao tráfico, se parar para analisar apenas a guerra ao tráfico, a gente vai ver que, primeiro, a guerra ao tráfico não existe. Né? O que a gente entende por guerra ao tráfico é uma coisa que não existe. Porque o Estado está muito longe de combater a real fonte do comércio de drogas. Então, o Estado, quando vai ali na favela do Alemão, quando vai em algum complexo, alguma coisa, o Estado está ali no varejo, está ali no comércio local. Então, não está chegando na ponta, não chega na ponta, onde a maior parte dessas drogas estão. Mas a guerra ao tráfico é um dos mecanismos que o Estado utiliza para a manutenção desse poder, desse biopoder. A guerra ao tráfico, a suposta guerra ao tráfico, a gente pode falar, é um dos mecanismos que o Estado utiliza para justamente manter corpos pretos dessas formas. Principalmente com as UPPs ocupando as favelas. Então, as UPPs são unidades de polícia pacificadora. Só que não tem nada de pacificador. São unidades policiais que estão lá para a manutenção desse controle. E é uma das técnicas mais eficazes. Então, a partir dessa ideia, né, desse processo, para a gente entender o que é biopoder, a gente consegue entender o que é a necropolítica. A necropolítica nada mais é que o poder que o Estado tem de ditar quem pode viver e quem pode morrer. Então, com base no biopoder, o Estado pode controlar as populações e decidir quem ele vai deixar morrer e quem não vai. Então, ele define qual é o corpo matável, qual é o corpo que está em risco de morte a todo instante. E esse parâmetro definidor é o critério da raça. Então, se a gente for analisar dados, por exemplo, os dados, por exemplo, mostram o seguinte, que a imensa massa carcerária do país coloca o Brasil na 3ª posição do maior número de pessoas presas no mundo. Dessas pessoas presas, aqui no nosso país, mais da metade são pessoas negras. E essas pessoas negras estão presas por crimes muito específicos. Tráfico de drogas, furto, em sua maioria, ou roubo. Então, normalmente, são esses 3 tipos de crimes
que fazem com que a população negra seja a maior parte no cárcere. Então, é tráfico de droga, furto ou roubo. São crimes contra o patrimônio público, e os crimes de tráfico de drogas esbarram tanto nessa pseudo-guerra ao tráfico, que é o controle do Estado sobre as favelas, o controle do Estado sobre as regiões periféricas, e o controle do Estado não sobre o comércio, mas sobre o varejo daquela droga. E tudo isso se reflete no Estado decidindo, bom, se eu não vou matar esse corpo negro, eu vou prender. Então, se eu não vou matar, eu vou prender. E aí os números, a gente tem, por exemplo, o Anuário de Segurança Pública do ano passado fez um índice, um trabalho muito legal, que fala o seguinte, que 76% das pessoas assassinadas no Brasil eram pessoas negras. Nesses índices entram violência policial, violência urbana, mas assassinadas em 2020 eram 76% de pessoas negras. As pessoas negras foram 75% vítimas de homicídio no país, 64% vítimas de latrocínio e 75% vítimas de lesão corporal seguidas de morte. A chance de uma pessoa negra ser vítima de homicídio no país é quase 3 vezes maior do que uma pessoa branca. Pessoas negras são mais de 70% dos assassinados por policiais, tá? Por violência policial. Então, 78% dessas vítimas foram vítimas de intervenções policiais. E aí, quando a gente faz um recorte aqui de gênero, a coisa é pior ainda, porque as mulheres negras são também as que mais morrem. Aqui no meu estado, em Alagoas, saiu recentemente uma pesquisa que diz que das mulheres mortas aqui no ano, 99% eram mulheres negras. 99% eram mulheres negras. Sabe, analisando um ano inteiro, 99% das mulheres mortas eram mulheres negras. Então, eu não sei vocês, mas eu não consigo analisar esses dados e achar que está tudo ok, entendeu? Que isso não significa o Estado ditando como que esses corpos vão estar, como que o meu corpo, enquanto a mulher negra, é tratado e é visto pela polícia, pelo Estado, pelo judiciário. Eu falo pelo judiciário porque essa necropolítica, decidir o que importa e o que não importa, também está no judiciário. Eu, enquanto advogada, sofri vários tipos de violências na minha atuação profissional. Eu já fui confundida como estagiária, sem nenhum demérito, mas porque que eu não posso ser advogada. Já fui a um presídio, por exemplo, visitar um cliente e fui confundida com a mãe do cliente, a familiar do cliente, a irmã do cliente. Então, não sou advogada. Eu com a B na mão, eu mostrando que sou advogada do cliente. Não, a visita não é hoje, a visita não é agora. Eu uso muita trança, assim, então meu cabelo normalmente está sempre trançado. E aí teve um episódio que eu trancei o cabelo, e aí o policial, eu passo várias vezes pela mesma rua, e nesse dia, com o cabelo trançado, o policial queria me abordar. E sabe, que queria ver o que eu estava fazendo naquela rua, naquele momento em específico. Naquele momento que eu estava de cabelo trançado, nos dias todos que eu estou sem cabelo trançado, o policial achou que... Então, assim, até estereótipos nossos de características físicas e, enfim, são também tidos como suspeitos. Eu faço mestrado em Sociologia pela UFAL, e a minha tese, né, a minha dissertação, ela busca entender justamente como que a instituição policial ela olha para uma mulher negra e diz que ela é uma mulher mais suspeita a cometer crimes do que uma mulher branca. Então, como que a mulher negra está mais propensa a ser uma criminosa do que uma mulher negra? Ah, mas por que você não quis analisar, então, sentenças? Porque o juiz é que manda prender. Porque o juiz não manda prender quem o policial não abordou ali na rua primeiro. Então, começa na abordagem policial. Então, eu quero analisar da senzala ao cárcere, como que as mulheres negras estão. Então, na senzala e agora no cárcere. São onde as mulheres negras são as maiorias, onde elas estão ali em maior número. Então, e eu acho que é muito comum se falar que o problema é o nosso sistema penal, que o problema está no Código Penal, por exemplo. Então, a gente tem que reformar o Código Penal. Mas é muito fácil falar que é só reformar o Código Penal e está tudo certo, vai ficar tudo bem. Porque eu, particularmente, não acredito que a reforma do sistema penal é uma solução para o fim das políticas de morte estatais fundadas no racismo.
O racismo, ele existe no sistema policial desde que a sociedade existe. Então, o racismo existe antes do sistema penal. E é tão grande o quanto ele está intrínseco e estrutural que qualquer tentativa de proteção dos direitos humanos da população negra que passe pelo sistema punitivo vai só alimentar mais ainda a marginalização e as mazelas sociais que a população negra está inserida. Então, o sistema penal não é a solução. Eu acho que a gente tem que primeiro entender esse ponto. O nosso sistema penal não é a solução e também não é a melhor forma de termos esse arcabouço, né? Então, o sistema, ele não está errado, não é que ele não funciona, ele funciona para os fins que ele foi criado para funcionar. Então, ele funciona para manter corpos pretos ou presos ou mortos. E aí, a necropolítica, que é esse desejo do Estado, essa vontade do Estado de decidir quem morre e quem vive, é justamente o Estado atuando com a sua soberania, que foi estruturalmente criada desde o processo de escravatura do nosso Estado, né, Estado, digo Brasil, é justamente esse processo genocida que Flauzina tanto fala. E aí, qual que é a importância para os direitos humanos, né? A gente escuta muito, né? Eu, por exemplo, escuto muito de alguns familiares, infelizmente, que direitos humanos são os direitos dos bandidos, né? Que direitos humanos é defender bandido, que eu, inclusive, enquanto advogada criminalista, defendo bandido. Infelizmente, são frases que vocês, enquanto estudantes de direito, enquanto advogados, não importa a área, vão escutar ou já escutaram. E aí, infelizmente, os direitos humanos ainda é visto dessa forma. Contudo, a importância de entendermos todo esse processo que eu falei é que os direitos humanos existem para proteger qualquer pessoa vítima de qualquer tipo de violência, policial ou não. Então, o nosso papel, enquanto advogado, enquanto advogada, é ter essa perspectiva, é não olhar esse índice, esses dados que eu falei, com um olhar puramente frio e estratégico, mas é um olhar de entender os recortes de gênero, os recortes de raça, entender todo esse processo genocida e marginalizador que as populações estão inseridas. Então, eu falo sempre que a minha advocacia, por exemplo, é uma advocacia afrocentrada, é uma advocacia humanizada, é uma advocacia antidiscriminatória, justamente por causa de todos esses fatores e de como esses processos atravessam não só o meu corpo, mas o corpo do meu cliente, o corpo da vítima que eu estou atendendo. Então, a necropolítica é esse problema gigantesco que temos em mão. O mudar o sistema penal não é a solução. A reforma do Código Penal não é a solução. A solução é a gente entender que o racismo estrutural ele existe, que o racismo ele está institucionalmente em cada esfera de poder da sociedade, que não existe democracia racial, que nós não somos todos iguais e que estamos ainda num longo caminho pela frente para que esses assuntos sejam verdadeiramente tratados como assuntos de direitos humanos e protegidos da forma que merecem ser. Creio que meu tempo já está quase esgotando, então eu queria agradecer novamente pelo convite. Estou à disposição para perguntas quando a fala do Dr. Breno acabar. Muito obrigada novamente e qualquer dúvida, estou por aqui. Muito obrigada, doutora Cíntia, por essa sua fala bastante potente. Eu tenho várias provocações aqui para você, mas vamos ouvir primeiro o doutor Breno. Aos participantes, podem ir mandando perguntas aqui pelo chat, que depois nós vamos conseguir fazer um momento para essas perguntas. Então, já vou aproveitar e apresentar o doutor Breno Cavalcante. Muito bem-vindo. O doutor Breno é um advogado que atua nas áreas de direito do trabalho e direitos humanos, é mestre em direitos humanos pela Universidade Federal do Pará e já fez pesquisa acerca do papel dos indígenas advogados na efetivação dos direitos dos povos indígenas. Muito bem-vindo, doutor Breno. Obrigado, doutora Juliana, doutora Cíntia, todos e todas, muito boa noite. Queria agradecer também, primeiramente, à Associação dos Advogados e Advogadas de São Paulo pelo convite, é uma honra. Também fiquei muito feliz com o convite e muito feliz de dividir o espaço aqui com a doutora Cíntia, que já, na sua exposição,
falou sobre vários temas que tocam também o que eu gostaria de compartilhar aqui, e essa perspectiva histórica já ajuda bastante, porque eu tenho muito acordo, né, com essa necessidade de nós, operadores e operadoras do direito, voltarmos os nossos olhares desde a graduação, desde antes da graduação, talvez, né, para a formação social, econômica, cultural, étnica do nosso país, para que nós consigamos compreender os problemas de hoje e consigamos incidir sobre eles na perspectiva transformadora, né? Então, o que eu preparei para falar aqui, né, nesse momento é também reflexo, claro, né, de onde eu venho, de onde eu me coloco, né, na advocacia. Eu sou de Belém do Pará, estou morando atualmente em Brasília já há uns 2 anos, advogo na área trabalhista, individual e coletiva, assessorando sindicatos, associações de trabalhadores e trabalhadoras, e também na área dos direitos humanos, em especial relacionado a esse tema dos povos e comunidades tradicionais, mais especificamente povos indígenas, que tem aí uma relação, né, com a minha trajetória acadêmica também, né, lá na UFPA. Mas queria aqui me dedicar a esse tema, né, da precarização do trabalho e como que isso impacta, né, nos direitos humanos dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, e aqui e ali fazer algumas observações também sobre esses recortes, né, que no final das contas, quando a gente olha para a classe trabalhadora brasileira, é uma classe trabalhadora fundamentalmente negra, feminina, né, e que justamente são essas pessoas, esses grupos sociais que mais sofrem quando a gente tem, né, crises, e crises que são tratadas dentro, né, desse contexto neoliberal que nós vivemos, né, sempre cortando embaixo, né, retirando direitos para manter taxas de lucro, para manter determinados privilégios, e quem sofre realmente quem mais sofre são esses grupos. Então, esse é um pouco o fio que vai conduzir, né? Eu preparei uma apresentação de slides, né? E queria compartilhar aqui com vocês. Vamos ver se vai dar certo. Vocês me falam se está aparecendo. Vou apertar aqui no compartilhar. Pronto. Aqui, né? Basicamente o título. Eu queria agradecer também, né? E dar boa noite a todo mundo que está assistindo e que daqui a pouco vai participar também, assim esperamos, né, com perguntas, provocações para a gente ir dialogando. Então, bom, adentrando aqui o tema, né, acho que para a gente começar a falar sobre essa temática dentro dos direitos humanos e compreender o direito do trabalho dentro dos direitos humanos, é importante rapidamente revolver aí esses conceitos básicos, né, sobre a construção histórica dos direitos humanos. A gente tem uma literatura, né, da teoria dos direitos humanos que fala basicamente, didaticamente, né, que os direitos de primeira dimensão, né, são os direitos civis e políticos que surgem ali com as revoluções burguesas, né, em especial a Revolução Francesa. Os direitos de segunda dimensão vão se forjando a partir das lutas dos trabalhadores e trabalhadoras ali, principalmente na Europa Ocidental, naquele contexto da Revolução Industrial, e que vão se organizando, né? E esse é meio que o nascedouro também do direito coletivo do trabalho, das organizações, associações, sindicatos, que vão reivindicando direitos, né? No sentido de que o Estado deveria atuar de maneira prestativa, positiva, né, a interferir nas relações privadas, nas relações de trabalho, para evitar os absurdos, né, que aconteciam em termos de extensas jornadas, né, de péssimas condições de trabalho naquela época, né, e que depois vai se consolidando com o advento, né, do Estado social, Estado de bem-estar social, e
após a Segunda Guerra Mundial, o advento também da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, a gente tem aí a terceira dimensão, né, dos direitos humanos, os direitos difusos, os direitos de solidariedade, né, que dizem respeito ao meio ambiente, ao progresso, à autodeterminação dos povos, né? Tem autores também, autoras que falam de quarta, quinta e até sexta dimensão, né, dos direitos humanos. Não há ainda muito consenso, né, sobre esse elenco, né, de direitos, mas, de todo modo, quis fazer, né, um breve passeio por essa literatura para, em um momento seguinte, a gente falar sobre uma concepção outra, né, de direitos humanos, que possa compreender essas relações sociais que nós temos hoje, né, construídas historicamente, e que se apresenta como uma concepção contra-hegemônica de direitos humanos, que, no meu entender, é mais eficiente para combater, né, as desigualdades sociais, étnicas, né, raciais, de gênero que nós temos na nossa sociedade. Então, essa literatura, né, sobre os direitos humanos, ela também é muito eurocentrada, né? Então, daí a importância, como a doutora Cíntia destacou, da gente voltar os nossos olhos para a nossa formação social, que é de um país dependente, né, de um país que foi colonizado, que é marcado profundamente pela escravidão, e que a abolição, né, da escravatura formalmente, né, veio em 1888, quase 400 anos depois dessa invasão, né, europeia ao nosso continente. E é a partir desse marco, né, que o direito do trabalho fala, a partir daqui nós temos direito do trabalho, né, e que começa uma literatura sobre a história social do trabalho no Brasil. E esse direito do trabalho, então, surge com o trabalho, entre aspas, livre, assalariado, que vai se desenvolvendo. Na década de 40, a gente tem, né, no governo Vargas, né, a gente tem a CLT, e que traz um rol extenso, né, de direitos individuais, uma lógica de controle estatal dos sindicatos, e depois a ditadura militar, com um período de fortes repressões, né, dos trabalhadores. A gente tem ali o marco das greves do ABC, das greves da indústria automobilística, de fortes mobilizações nesse período. E temos, né, nessa transição democrática, já um novo contexto da Constituinte, da inscrição de vários direitos, né, que são concebidos como direitos indivisíveis, né? A nossa Constituição, ela reflete muitos dos diplomas internacionais de direitos humanos no seu rol de direitos, né, no artigo 5º, 6º, 7º, entre outros. E, enfim, essa história social do trabalho no Brasil, percebo que ela é muito distinta, né, das etapas que geralmente a gente observa, né, tomando a Europa como referência, né? A gente vê o Taylorismo, né, no século XIX, passando pelo Fordismo até chegar no Toyotismo, né? Esses ismos não estão bem exatamente escalonados dessa forma no Brasil e em outros países de industrialização tardia, né, como é o caso do Brasil. Então, nós tivemos um caminho próprio, marcado por essa industrialização tardia, entre outras características, e que tem uma resiliência dessas relações de trabalho análogas à escravidão, né, que convivem dentro do nosso país, e chegamos à democracia, né, já em tempos do neoliberalismo no mundo, né, com uma agenda de diminuição da intervenção estatal, de privatizações, de retirada de direitos, né, de austeridade fiscal, que encontra, né, uma posição relativa, né, em governos que a gente pode classificar como neodesenvolvimentistas nos últimos anos, né, mas de 2014 para cá, mais ou menos, a gente começa a sentir com mais força, né, os efeitos da crise ali de 2008, né, um evento muito importante desse momento que nós estamos vivendo, a crise de 2008 no mercado imobiliário estadunidense, que impacta, né, o nosso país principalmente a partir desse ano,
E, diante dessa crise, né, a gente já vê iniciativas, né, no sentido de ataque aos direitos trabalhistas, né, de uma pauta que vem avançando aí numa marcha muito acelerada, e principalmente de 2016, 2017 para agora, né, a partir do governo do Temer. Então, a gente tem, voltam, né, os discursos, a gente ouve, né, no fórum, a gente ouve nos bares, entre colegas, né, de acabar com a justiça do trabalho, né, o discurso de que o trabalhador, a trabalhadora ganhava tudo na justiça do trabalho, que é, né, é uma besteira, é uma mentira, né, para a gente que advoga na área, que vê que, né, realmente não é assim que a coisa acontece, né? E após a reforma trabalhista, seja você advogado ou advogada, né, de reclamantes ou de reclamados, de empresas ou de trabalhadores, o que aconteceu foi que os fóruns, né, e a Justiça do Trabalho ficaram, assim, realmente muito vazios em relação ao que era, né, anteriormente. Isso teve uma mudança, uma melhora relativa, né, nos últimos tempos, mas a gente vê que realmente as coisas passaram por profundas transformações, né? E hoje a gente tem uma relação, um mercado de trabalho, né? As relações de trabalho têm mudado de forma muito acelerada, né? Se fala desse fenômeno da uberização, né? Se fala cada vez mais na informalidade, cada vez menos em CLT, né? Cada vez menos em estabilidade, possibilidade de aposentadoria, enfim, somente após a reforma da Previdência também. Se multiplicam, né, o número de trabalhadores de aplicativo, de trabalho de plataforma, e você tem aí a pandemia do novo coronavírus, que acaba acelerando essas tendências que já estavam em curso, né, e isso acaba, de uma certa forma, né, a própria legislação, né, que foi apelidada de legislação pandêmica do trabalho, acaba acelerando, né, algumas perdas de direitos, que a gente vai falar sobre isso também em seguida, passando aqui. E aqui, no comentário sobre como que o Poder Judiciário, né, ele foi avalizando, né, foi ratificando esses retrocessos que vieram principalmente aí do Legislativo, a gente se refere principalmente à reforma trabalhista, né, no âmbito do trabalho, mas a reforma da Previdência, que tem uma comunicação, né, com o trabalho também, com a emenda do teto de gastos também, né, que congela aí os investimentos sociais, e o judiciário brasileiro, né, ratificando esses retrocessos em diversos julgamentos, não só do STF, também no TST, né, mas quis destacar aqui alguns temas, né, que o STF, da pauta trabalhista do STF nos últimos anos. A gente tem um muito emblemático, que é a DPF 324, que constitucionalizou a terceirização, né, em atividades fim, não só nas atividades meio. Então, você tem um cenário aí, né, diante da crise, da necessidade das empresas, né, em tese, de centralizarem cada vez mais, né, essa produção, você tem essa decisão que acaba caindo como uma luva, né, para todo esse processo. Você tem a DPF 323, que trata do fim da ultratividade das normas coletivas, né? Você tinha uma jurisprudência bastante consolidada do TST no sentido de possibilitar essa ultratividade das normas coletivas. Você tinha ali um acordo coletivo de trabalho que terminava, por exemplo, agora dia 1º de setembro, e no dia 2 de setembro, após, né, a database aí da categoria, você ainda teria esse ACT surtindo efeitos jurídicos e teria essas regras ainda, né, ainda estariam vinculadas, né, ao contrato de trabalho dos trabalhadores, e não haveria um desamparo, digamos assim, né, desses direitos. Hoje, após se expira o ACT,
né, o seu acordo coletivo de trabalho, por exemplo, você não tem essa garantia, né? E isso diminui a capacidade de negociação, né, coletiva e acaba enfraquecendo os sindicatos e, por consequência, também as categorias de trabalhadores e trabalhadoras. Né? Você tem também o recurso extraordinário 999435, tema 638 do STF, da desnecessidade de negociação coletiva para dispensa em massa. Então, quando você tem uma dispensa em massa, né, numa empresa, anteriormente, pela jurisprudência do TST, era necessário fazer a negociação coletiva, né? Agora, basta a intervenção sindical. Esse foi o termo usado pelo STF, e essa intervenção sindical, na prática, pode ser a empresa chamando o sindicato, fazendo 2 reuniões ou uma, e informando o que vai acontecer, e o sindicato dizendo, eu acho que não deve ser assim, eu acho que deve ser aquilo, né? Mas não há uma obrigatoriedade de negociação coletiva que vá culminar, por exemplo, num acordo, né? Então, pode se caracterizar como uma mera ciência, né, ao sindicato, e a demissão em massa acontece, né, tranquilamente para a empresa. Então, mais um ponto, né, que enfraquece essa negociação. A ADI 6363 do STF, né, de redução de salários por acordo individual em decorrência da pandemia, essa aqui foi, né, no contexto já mais recente da pandemia, e que é uma decisão que realmente avança, né, nesse sentido de solapar os preceitos mais fundamentais, né, do direito do trabalho, do direito coletivo do trabalho. Então, acho que é interessante, é importante pontuar isso numa perspectiva crítica, né, uma crítica nesse sentido de apontar que isso realmente precisa ser visibilizado, né, em que pese o STF ter também, nos últimos anos, muitas decisões interessantes, né, e avançadas, principalmente relativas aos direitos de primeira dimensão, se a gente fosse, né, dividir didaticamente, né, a decisão de constitucionalidade da união afetiva, das cotas raciais, né, relacionados a direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, por exemplo, né, a interrupção da gravidez em caso de fetos anencéfalos, né? Você tem decisões bastante progressistas nesse sentido, né? Você tem uma atuação importante, né, nessa conjuntura do STF em defesa da democracia, das eleições, né, em defesa do Estado Democrático de Direito, isso é importante de pontuar, mas é importante que a gente faça também a crítica, né, porque nesse contexto, né, se você, com uma mão, né, você inclui socialmente esses grupos, né, essas minorias políticas, né, mulheres, negros e negras, LGBTs, com a outra você prejudica nas relações trabalhistas justamente a classe trabalhadora, que é majoritariamente negra, feminina, né, e você acaba, então, numa situação que instaura uma contradição, né? E aqui já caminhando, né, para finalizar, justamente esse ponto, né, que quem mais sofre com esses retrocessos, que são, né, não estão só na conta do judiciário, né? Hoje em dia, principalmente, estão bastante na conta do executivo. Toda essa legislação pandêmica foi por meio de medida provisória, né? Algumas foram avalizadas pelo Congresso Nacional e depois pelo Judiciário. Então, você tem os 3 poderes do Estado brasileiro hoje, né, num afã muito grande de cumprir, me parece, essa agenda neoliberal. Então, que resulta em violação de direitos humanos, né? Você tem dados do PNAD, né, do IBGE, do segundo trimestre desse ano, que apontam que a informalidade está em 40%, né? O meu estado, do Pará, está em 61%, é o campeão da informalidade, né, no Brasil. O desemprego médio, né, está em 7,5%, as mulheres 11,6%, pretos 11,3%, pardos 10,3%, brancos 7,3%. Você já vê aí, né, a disparidade que existe, né, racial
em termos de desempregos. 2/3 dos desempregados são pretos e pardos, portanto, negros, né, nos termos do IBGE. O rendimento médio, R$ 2.652. Entre as mulheres, o rendimento médio de 78,6% do recebido por homens, tem um erro aqui de ortografia, pretos, 59% do rendimento médio dos brancos. O Sebrae também divulgou dados recentemente, né? Interessante, assim, né? Que mais de 45% dos trabalhadores que abriram MEI, né, conseguem ter renda de, no máximo, um salário mínimo. Né? 90% trabalha por conta própria, não tem empregados. E a gente vê, né, hoje em dia, muito um discurso, né, quase ufanista, assim, em torno do empreendimento, do ser empreendedor. Mas, se a gente for ver, né, a maioria das pessoas que estão nesse contexto, né, celebrado muitas vezes, né, estão numa situação de extrema precariedade, de extrema insegurança, inclusive previdenciária, né, para o futuro, e isso é bastante alarmante, né? E outros dados, como do DIEESE, né, as trabalhadoras por conta própria, um aumento de 9,4% para não negras e 2,9% para as trabalhadoras negras. Mulheres negras com CNPJ, aumento de 36,4% e de não negras, 27,8%. Esses dados aqui do DIEESE são comparando 2019 com 2021. Né? Então, você tem aí, justamente nesse contexto da pandemia, um aumento dessa informalidade, um aumento, né, dessa abertura de CNPJ e MEI, enfim. Então, 2019 2021, redução da força de trabalho, né, 925 mil mulheres no período, número superior ao das não negras, correspondente a 189 mil. Então, uma diferença bastante grande, né? Com relação aos acidentes de trabalho, né, tem um texto bem interessante, um artigo de autores e autoras de universidades da Bahia, que analisaram no estado da Bahia, né, não é um dado nacional, mas é uma amostra interessante para a gente ver a questão racial, né, em relação aos acidentes de trabalho. Diz que foram notificados 2.137 óbitos por acidente de trabalho no período estudado, que é de 2008 a 2019, se não me engano, no período estudado, correspondentes a quase 65 mil anos potenciais de vida perdidos, né? A PVP, essa sigla, dos quais 74% envolveram trabalhadores da raça, cor, da pele parda. E aí ele faz uma síntese aqui, que eu quis colocar, né, reproduzir, ipsilíteres. Nessa direção, compreende-se o racismo como estruturante nas relações de produção, tendo em vista que a população negra sempre esteve à margem dos setores mais dinâmicos da economia brasileira e vinculada às atividades mais degradantes. Né? Dialoga diretamente com a fala da doutora Cíntia, no sentido de onde que o Estado, né, que espaços o Estado reservou para as pessoas negras, para os trabalhadores negros na nossa sociedade. Então, com relação aos povos indígenas, né, para finalizar aqui, nessa exposição dos dados, um relatório da OIT de 2020, que marca aí os 30 anos da Convenção 69 da OIT, que trata dos povos indígenas e tribais, né? A OIT diz que mais de 86% dos indígenas trabalham globalmente na economia informal, em comparação com 66% dos não indígenas, que entre mulheres indígenas as taxas de informalidade são 25% mais altas do que para as mulheres não indígenas, e que os indígenas constituem quase 30% dos extremamente pobres, a maior proporção entre as regiões. Aqui está se referindo de forma relativa à América do Norte, Europa e outros lugares que foram analisados. Então, em relação aos povos indígenas também, né, casos que nós temos visto lá no escritório, de indígenas que trabalham em frigoríficos também, né, por exemplo, que são milhares de indígenas que trabalham em frigoríficos, na região ali sudeste, centro-oeste, principalmente sul, e numa situação de desproteção, e você tem recentemente aí uma tentativa de revisão, né, da norma da NR 36,
que trata, né, do trabalho nos frigoríficos. O MPT conseguiu recentemente no judiciário suspender a revisão dessa norma, e era uma revisão que vinha justamente para flexibilizar essas regras e prejudicar ainda mais esses trabalhadores e trabalhadoras. Então, finalizando agora mesmo, né, direitos humanos com justiça social, né? Os direitos humanos, eles só podem ser realizados, de fato, na sua concepção indivisível, né, das dimensões dos direitos humanos, com enfrentamento ao patriarcado e ao racismo, né, ao machismo e ao racismo, e esse enfrentamento passa pela construção de um sistema político, judicial, econômico distinto do atual, né, que atue na redução dessas desigualdades sociais, raciais e de gênero, né, visando a sua eliminação, né, que aí é realmente quando a gente pode realizar, né, os direitos humanos. E essa concepção, né, de defesa e promoção dos direitos humanos é uma concepção, portanto, contra-hegemônica, né, que se contrapõe a essa lógica que impera hoje, né, que é a lógica neoliberal, né, que somada aí, né, a biopolítica, né, a necropolítica, a doutora Cíntia mencionou, escolhem quais são os corpos que são descartáveis ou não, e principalmente aqui nos nossos países da América Latina, a gente vê isso de uma forma muito crua, né, muito cruel, realmente. Então, uma concepção contra-hegemônica de direitos humanos é uma concepção, né, que deve olhar para a nossa história particular, né, e deve se engajar, e acho que todos nós aqui, né, comprometidos e comprometidas com os direitos humanos, operadores e operadoras de direito, né, devemos, né, nos engajar no sentido de enfrentar o racismo, enfrentar o patriarcado, enfrentar as desigualdades sociais para que nós possamos, de fato, realizar os direitos humanos. É isso, gente. Vamos para as fases, o debate. Desculpem se eu me alonguei, eu acabei não conseguindo controlar o meu tempo aqui, mas agradeço aí. Muito obrigada, doutor Breno. Eu não estava super dentro do tempo aqui, eu estava de olho e foi ótimo. Eu queria começar, eu acho que a gente ainda não tem perguntas dos participantes. Enquanto os participantes vão mandando aqui no nosso chat, eu queria fazer algumas perguntas e provocações para vocês. Então, queria começar com você, Cíntia, para perguntar qual seria o papel da advocacia no combate ao racismo, e já emendo numa outra pergunta, assim, como a gente pode atuar, o advogado, né, a advogada, pode atuar para questionar essas questões do perfilamento racial. É uma excelente pergunta, né? Eu falei no final da minha fala que a minha advocacia ela é afrocentrada e antidiscriminatória e humanizada, mas principalmente o afrocentrada. O que significa, para mim, enquanto pessoa negra, ter um olhar em uma advocacia afrocentrada? É eu entender, né, de onde vim, de onde os meus vieram, né, saber que para onde eu for, irei levar os meus comigo, na verdade. Então, é muito mais baseado no olhar interseccional que eu tenho que ter. Então, vai chegar para mim uma situação, e eu não vou analisar apenas aquela situação sem entender todo o contexto social de vulnerabilidade que aquela pessoa está inserida. Então, não tenho como eu receber um caso, por exemplo, um tráfico de drogas de um morador periférico e não entender de onde ele vem, quais são as oportunidades que são negadas a ele por ser um homem negro, por ser um jovem negro. Então, a advocacia afrocentrada e antidiscriminatória e humanizada é justamente isso. É eu ter esse olhar interseccional, é eu saber quais são as vivências que perpassam aquele corpo negro na minha frente. E se não for um corpo negro? E se for um corpo de um homem branco, de uma mulher branca? O meu olhar não pode ser antidiscriminatório. Eu sou uma profissional do direito que analiso aquele caso com base no contexto social que aquela pessoa está inserida. Então, eu particularmente não consigo olhar para aquela pessoa e ver um índice, é um dado, é mais um caso. Para mim, é todo o contexto social.
Eu acho que o nosso papel, enquanto advogados, enquanto estudantes de direito, acho que é muito importante que já na faculdade a gente fomente esses debates, a gente entenda que o nosso papel tem que ser bastante humanizado, né, nesse contexto. Muito bom, muito obrigada. E a questão do perfilamento, né? Como que a gente pode atuar para questionar Sim, como... isso. Então, eu acho que o questionamento para as instâncias sociais de poder é muito baseado no que a gente entende que aquele poder está localizado. Então, eu tenho que questionar se eu estou vendo que aquela estrutura é uma estrutura estruturalmente racista, uma estrutura patriarcal, uma estrutura machista. E o meu questionamento não é um questionamento, né, que vai fazer aquilo mudar naquele instante, mas é um questionamento, uma provocação que vai provocar naquela pessoa, que vai provocar naquele contexto, naquela estrutura, pelo menos uma necessidade de mudança de atitude, de uma tomada de consciência, né, mais humanizada naquele contexto. Então, é um questionamento, é uma provocação, sabendo que não vai mudar, né, no curto período de tempo, mas sabendo que eu, enquanto profissional, enquanto cidadão, não posso ficar calado, não posso me calar diante das injustiças e de todo o contexto de preconceito, de marginalização que a gente acaba vendo, né? Muito bom. Obrigada, doutora Cíntia. Agora, uma provocação para você, Breno. Qual, qual que é o papel também, né, dos advogados e advogadas trabalhistas, especificamente, na defesa dos direitos humanos, né? Como que os direitos humanos se aplicam no mundo do trabalho, assim, no dia a dia, né? Essa discussão de direitos humanos no dia a dia da advocacia. Juliana, eu acho que a primeira coisa importante é a gente se compreender como trabalhadores e trabalhadoras também, né? Os advogados e advogadas. Nós que estamos na advocacia autônoma, em escritórios grandes, médios, pequenos, iniciando há um tempo na advocacia, já consolidados na advocacia, todos nós, né, somos trabalhadores e trabalhadoras, né, e acho que é com esse olhar, né, humanizado, com esse olhar empático que a gente deve encarar também o nosso trabalho, né, os casos que nos chegam, né, acho que a gente não deve deixar de se indignar com determinadas coisas que a gente vê por vezes, né, no Poder Judiciário, né, certos indeferimentos de justiça gratuita que a gente fica revoltado, assim, né, o absurdo que dentro de uma sociedade como a nossa hoje, com esse tanto de inflação que está, né, às vezes você tem, né, decisões que até, enfim, são questionáveis do ponto de vista do próprio judiciário, né, da jurisprudência trabalhista, mas que você sabe que nas entrelinhas ali existe, né, uma aplicação seca da norma, né, que desconsidera um contexto social que aquela pessoa está ali vivendo, e isso nós, advogados e advogadas, jamais podemos perder de vista, né? E não só os advogados advogados de reclamante, mas reclamado também, são trabalhadores e trabalhadoras, né? E acho que é muito importante isso. E, para além disso, acho que isso vale para qualquer âmbito da vida, qualquer profissão, né? Não só para a advocacia, mas as reais mudanças, elas vêm a partir do nosso engajamento com outras pessoas, né? A gente não muda nada sozinho, a gente muda as coisas em coletivo, né? E porque os problemas são coletivos, né? Os problemas afetam as pessoas nas suas inter-relações, enfim. Então, acho que é muito importante o engajamento da advocacia, né, em espaços como a Associação dos Advogados de São Paulo, né, em espaços, seja da OAB, em comissões, seja de associações, da advocacia trabalhista mesmo, né, seja também na formação universitária, né. Acho que a gente já falou aqui sobre graduação, né, eu acho que é preciso ter muita atenção, né, a essa formação realmente das e dos juristas brasileiros, e também dar a nossa contribuição enquanto advogados e advogadas nas escolas, né, da advocacia,
nas escolas dos próprios, né, quando assim for possível, né, da magistratura, do Ministério Público. Acho que, né, quanto mais a gente circular com uma visão, né, mais crítica sobre os direitos humanos, acho que é interessante, né, porque eu acho que a gente precisa enxergar os direitos humanos a partir da condição real, né, e material. Às vezes a gente vê na graduação aquela coisa muito assim, as declarações, né, ONU, OEA, OIT, mas a gente não enxerga a materialidade disso no cotidiano, e a gente precisa que os direitos humanos sejam uma coisa que faz sentido, né, na vida das pessoas. Então, tornar isso mais palatável, né, e acho que a educação popular em direitos humanos tem elementos, né, para nos fornecer, para fazer essa discussão, eventualmente, né, em escolas, em universidades, em outros espaços que a gente possa também ter alguma penetração. E ideias, né, muitas possibilidades. Sim, é um mundo, né? Não é nada... Nada fácil, né? Cíntia, você traz essa questão na sua fala, muito potente, inclusive, da estética, né? Que é tão importante para um povo, para perpetuar uma cultura, para honrar a ancestralidade, enfim. Você acha que a prevalência de uma estética branca nos sistemas de justiça reforça o racismo que sofrem advogados e advogadas negras diariamente nos fóruns pelo Brasil afora, como esses episódios que você narrou? Como é possível a gente atuar para que esse quadro seja alterado? Eu tenho certeza que sim. Que, como eu falei na minha fala, né? Quais os espaços que são autorizados para nossos corpos estar, né? Quem autoriza que mulheres negras sejam magistradas, sejam promotoras de justiça, sejam advogadas? Quando eu estava na faculdade, na minha sala, né, estudante de Direito, eram 3 mulheres negras, as 3 de FIES e ProUni, e eu uma delas. Então, o resto da sala de 40 estudantes eram de pessoas brancas. Então, esse cenário me acompanhou a minha vida inteira e acompanha também agora enquanto profissional de direito, enquanto advogada. E eu acho que um dos exemplos muito claros que veio à minha mente quando você perguntava de como a gente pode fazer, eu sou sócia do escritório, nós somos em 4 advogados e 4 advogados negros. O Marcos, que é o meu sócio, que também é advogado, né? Ele foi confundido na porta do fórum com o motorista do carro de um advogado. Ele chegou no carro dele, estacionou o carro, e aí vieram perguntar, se você perguntou para ele, olha, você é o motorista de fulano, não pode estacionar aqui. Ele, não, eu sou o advogado. Ele de terno. E aí, quando a gente refletiu muito, caramba, como é que a gente vai poder fazer com que as pessoas que estão chegando agora na Faculdade de Direito, na UAB, saibam, olham para a gente e vejam, não, tem condições, se a gente está sofrendo por isso diariamente, que resposta a gente pode dar? Além do fato de que a gente está aqui. Mas a gente está aqui, não quer dizer que a gente conseguiu, sabe? Eu não gosto da frase, a favela venceu. A gente não venceu, a favela morre todos os dias. Então, nós não vencemos, sabe? Somos da periferia, eu moro em um bairro periférico, não importa a ascensão social financeira, eu vim da periferia, eu sou da periferia, eu moro em um bairro periférico. Se eu vou na esquina, o segurança me para porque eu estou me trançando o cabelo. Então, esses recortes sempre vão estar em mim. Então, como que a gente, né, enquanto advogados, poderia atuar? E a gente pensou bastante e decidimos abrir uma seleção para estagiário, mas apenas para estagiários, pessoas autodeclaradas pretas e pardas. E aí a gente abriu essa seleção, a gente ficou super feliz e recebemos altas críticas. Racismo reverso. Vocês estão segregando, vocês pregam tanto a inclusão e agora estão segregando. E aí lá vai a gente explicar que, caramba, quantas pessoas, estudantes de direito negras, vocês veem nos maiores escritórios brasileiros como estagiários. Eu só estagiei
um ano na minha vida acadêmica em um órgão público, porque passei em seleção, mas nenhum escritório me quis como estagiária. Não importa a minha capacidade intelectual, né? Não importa se é a melhor da turma, por exemplo, não importa. Então, acho que uma das formas de nós, enquanto advogados, que a gente encontrou, por exemplo, foi abrir essa seleção. É fomentar que mais estudantes, né, negros e meninos e meninas tenham acesso à universidade e, quando chegarem lá, que eles tenham em quem se espelhar. Eu estou como vice-presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB aqui de Alagoas, e a nossa comissão foi criada esse ano, nessa gestão. Não existia uma comissão de igualdade racial na OAB Alagoas. Foi criada esse ano. E aí, quando foi criada, o que a gente recebeu de mensagens de pessoas dizendo: eu nem sabia que isso existia, eu nem sabia que eu podia estar nesse espaço. Então, é a gente chegar num juramento de advogados e advogadas e a gente tá lá, deles verem, poxa, essa pessoa tá ali, ela conseguiu, então eu também consigo, eu quero fazer parte da comissão, quero também criar um escritório, sabe? Nosso escritório começou na garagem de um de nossos, sabe? Começou assim. Não é meritocracia, não é falar que se eu conseguir, todo mundo consegue, é falar que não existe espaço para nós, não existe oportunidade para nós, mas nosso papel é arrombar as portas mesmo, sabe? A gente entra arrombando todas as portas, e é assim que a gente está conseguindo. E aí, um dos exemplos é esse, eu acho que um dos exemplos também é a provocação. Acho que o doutor Breno falou, né, nossa participação, né, nos espaços, nas escolas superiores e tudo mais, mas nós podemos estar ali naqueles ambientes também, dando cursos de capacitação, capacitando esses profissionais, mostrando para eles a nossa visão da violência que nós sofremos e que eles produzem e reproduzem todos os dias. Aí eu falo, olha só, eu cheguei no fórum e fui confundida com uma secretária que coloca café. Isso não é demérito, mas por que eu não posso ser advogada? Por que meu sócio é confundido como motorista todos os dias e não como o advogado? Então, fomentar esse tipo de debate, né? Essa experiência aqui, por exemplo, de estar falando das minhas vivências, de estar falando todas as, enfim, as dores, porque é muito difícil, também é um exemplo. E cada vez mais a gente está se capacitando e estudando para ocupar esses espaços, né? Porque a gente só vai ter pessoas pensando por nós se formos nós próprias. Então, a gente não tem garantia nenhuma de que um homem no poder vai pensar por nós, e não tem garantia nenhuma que uma mulher no poder vai pensar por nós. Nem uma mulher negra, porque só ocupar um espaço não traz representatividade, não é a ocupação que traz, é o discurso e as práticas. Então, a gente precisa pensar também nesses contextos, né? E aí, quando você falou da estética, assim que eu comecei a faculdade, antes da pandemia, quando terminei a faculdade antes da pandemia, eu fui dar aula em um cursinho, e eu fui dar aula sobre Lei Maria da Penha. E aí eu, enfim, super nova, inexperiente, mas fui chamada, fui. Quando ele me contratou, eu estava com meu cabelo assim, normal. No meio do curso, eu trancei meu cabelo, pela primeira vez. No outro dia, ele me convidou a desligar do programa de aula. O chefe, né, que me contratou, enfim, não tinha nem metade das aulas concluídas, e ele disse que não foi essa pessoa que ele contratou para dar aula, ele contratou outra pessoa. E aí o que eu fiquei muito triste, obviamente, eu chorei muito, fiquei muito mal, chorei bastante e tal. E aí, logo em seguida, viralizou um post de uma mulher branca colocando tranças e se sentindo maravilhosa e tudo mais. E aí eu me perguntei, caramba, como que essa mulher branca coloca as tranças e ela é aplaudida, e eu coloco tranças e eu perco uma oportunidade de trabalho? Então, o quanto a estética também está ligada a isso, o quanto a estética também está ligada às formas com que as pessoas vão olhar para nós. Infelizmente, não parei de usar tranças, eu uso tranças, mas eu sempre questiono as pessoas que, ai, que lindo, quero colocar também. Elas sempre perguntam, você sabe a história das tranças? Por que mulheres negras trançavam o cabelo? Você sabe que elas escondiam sementes de arroz nas tranças para quando forem fugir para o quilombo, elas plantarem os quilombos? Então, assim, só se pergunta, eu falo para ela, se pergunta o que essas tranças, o que esse símbolo de resistência para nós significa no seu cabelo, no seu corpo enquanto pessoa branca. E aí ela reflete e, sabe, faz o que ela achar melhor. Eu não vou também estar dizendo não faça, né? Enfim. Mas é a gente entender também os nossos lugares e os nossos espaços como pessoas brancas e como pessoas negras. Eu acho que a gente precisa também de pessoas brancas nos espaços
fomentando os lugares para nós, que elas sejam conscientes, né, dos privilégios e que elas nos puxem. A gente precisa disso também. Sim. Muito obrigada, Cíntia, pela partilha generosa da sua história. Eu acho que não tem mais perguntas, mas eu queria que cada um de vocês gastasse aqui 2 minutinhos para comentários finais. Se você quiser ir, Breno, primeiro, e depois Cíntia finaliza. Tá legal. Eu acho, assim, bom, pegando o gancho da fala da doutora Cíntia, nós está em curso ainda, né, um processo seletivo para o nosso núcleo trabalhista, né, do escritório em Brasília. E nesse processo seletivo reservamos, né, preferencialmente vagas para pessoas negras, LGBTQIA+, PCDs, enfim, a gente fez uma seleção nesse sentido, né, inclusive. E veio exatamente esse tipo de provocação para a gente, né? Chegou uma pessoa lá a gente estava no presencial, né, conversando, e chegou uma pessoa dizendo: nossa, eu acabei de receber uma mensagem dizendo que o que a gente está fazendo é racismo, não sei o quê, a história do racismo reverso, né? E a gente conversou falamos até sobre a decisão, né, que teve, na verdade, não uma decisão, um caso, né, de um defensor público que ajuizou uma ação civil pública contra o Magazine Luiza porque estava promovendo, né, o Magazine Luiza promoveu uma seleção para pessoas negras, né? E a fundamentação, né, da pessoa, se é que tem fundamentação para isso, era exatamente que seria uma forma de racismo e tudo mais. O caso parece que ainda está aguardando o julgamento do mérito, mas já teve liminar denegando, né? E um parecer muito bom do Ministério Público. Perfeito. Eu estou nesse caso com amigos. Ah, que legal. Uhum. Muito bom. Então, enfim, né? Também, né? Mas, assim, por outro lado, a coisa positiva, né, é que nós recebemos candidaturas, né, de pessoas com deficiência, que são pessoas muito, né, invisibilizadas na advocacia, no mundo jurídico como um todo, né? E é impressionante quando a gente coloca, né, essa informação chega nas pessoas, as pessoas também se encorajam a estar ali naquele espaço, veem que existe, né, a possibilidade. Então, é algo que nos nossos escritórios, né, nos nossos locais de trabalho, a gente pode fazer com uma iniciativa inclusiva também, acho que é interessante nesse sentido. Bom, compartilhar só essa experiência, né, que está em curso, agradecer mais uma vez à associação pelo convite, a moderação aqui da Juliana, o auxílio também do Tiago, a Cíntia, né, que eu não conhecia, mas que bom que agora, dividindo esse espaço, a gente pode também se aliar aí para frente, né, nas lutas que a gente tem para tocar na advocacia e para além. E também agradecer todo mundo que está aqui com a gente, né, até essa hora, noite, né, muito obrigado por esse espaço, foi um espaço de muito aprendizado. E só isso mesmo, desejar boa noite a todos e todas. Obrigada, Breno. Cíntia, para suas considerações finais? Sim. Faço as palavras de Breno as minhas, né? Queria agradecer pelo espaço, pela acolhida, né? Muito importante, que a gente fomente esses espaços de discussões, de debates sobre temas tão importantes, que são temas do nosso dia a dia. Então, não tem ninguém aqui que não tenha passado ou visto ou sabe de algo do tipo, tanto do que eu falei quanto do que Breno falou. Então, queria agradecer, né? Dizer que estou à disposição, né? Minhas redes sociais é o meu nome, então fiquem à vontade para perguntar, tirar dúvida, caso queiram. Para conhecer mais também, né, do trabalho, da pesquisa. Inclusive, faço o convite para o Breno para a gente trocar figurinhas, né? Fiquei muito interessada na sua pesquisa, então acho que a gente pode também trocar figurinhas nesses sentidos. Agradecer a Juliana pela mediação, acho que foi impecável também, ao Tiago pela toda a ajuda aqui nos bastidores, e a associação também, dizer que estou à disposição para futuros eventos, e a vocês todos que estão aqui até essa hora, em plena quarta-feira,
nos ouvindo, né, e nesse encerramento, né, do mês de advocacia. Espero que tenha sido produtivo para vocês, e qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigada, agradeço a vocês pelas palestras muito interessantes, com informações bastante relevantes. Acho que não tinha um tema mais importante para a gente finalizar esse mês da advocacia do que falar sobre racismo, falar sobre direitos humanos. Então, agradeço a participação de todas e de todos e encerramos por hoje esse mês. Muito obrigada.